Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Contemporânea. Vamos ao vídeo de hoje. A Igreja Católica no século XXI. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Irmãos e irmãs, antes da gente começar a falar, sobre o século XXI, vamos dar uma olhada rápida em todo o caminho que fizemos juntos durante esse tempo todinho da história da Igreja Católica. Vamos ver aqui na Idade Antiga, na Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que são esses últimos séculos aí, século XX e XXI, né? Se a gente for comparar, irmãos e irmãs, a Igreja como uma instituição humana, ela aprendeu muito, né? Ela um dia nasceu, ela cresceu e ela amadureceu, irmãos e irmãs, olhando para a caminhada, acompanhando a evolução da sociedade ocidental. Então a gente pode interpretar da seguinte forma: a Idade Antiga corresponde à infância, que é o nascimento. A Idade Média podemos comparar com a adolescência da Igreja, que é um momento conturbado, cheio de mudanças e transformações, e que aprendeu muito durante esse período. A Idade Moderna e a Idade Contemporânea, com a fase adulta da Igreja, né? Vamos ver aqui a Idade Antiga, que corresponde à infância. Nós vimos a perseguição do Império Romano, né? Depois que a igreja, ela nasceu no Pentecostes e aí teve o período apostólico, e teve a perseguição do Império Romano até o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. A organização da igreja, os primeiros concílios, tudo isso a gente viu na Idade Antiga, que corresponde à infância, o começo da igreja. Aí, com o fim do Império Romano, no século V, começa a Idade Média, e aí já é a adolescência, o feudalismo, o avanço da evangelização dos povos da Europa, né? O surgimento, dos povos, primeiros povos cristãos, a religião e política andando juntos. A gente viu muito isso na Idade Média. E o surgimento das ordens religiosas, que muito se destacaram na missão da igreja, Muito contribuíram e contribuem até hoje. A Idade Moderna já é a fase adulta, do século XV em diante, que é as grandes navegações. A gente vê o Estado e a Igreja dominando tudo, o desenvolvimento das ciências, a reforma protestante, o início do capitalismo e a separação da Igreja e Estado. Porque quando chega no século XIX, a Igreja perde os territórios pontifícios, E isso ajuda, colabora para a separação completa entre Estado e Igreja, entre política e religião, eles se separam. E isso foi muito bom. E aí a Idade Contemporânea, irmãos e irmãs, que houve a primeira, Segunda Guerra Mundial no século XX, a Guerra Fria, o surgimento da ONU, os direitos humanos e o principal de tudo, o Concílio Vaticano II. A gente viu nos vídeos passados, tanto falou dos papas,
do concílio e depois do concílio, né? Irmãos e irmãs, para finalizar essa parte, ficou faltando, quando eu falei a vida de João Paulo II, que João Paulo II, São João Paulo II, ele escreveu a Carta Apostólica Tertio Millennium Adventis, né, do dia 10 de abril de 1994, convocando toda a igreja para o seu grande jubileu do ano 2000. O objetivo central do documento é preparar o homem para a chegada do terceiro milênio, revigorando a sua fé no testemunho como cristão, né? Então, irmãos e irmãs, então teve o jubileu de 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo, sendo que quando foi no dia 7 de janeiro de 2001, que foi o encerramento do jubileu, desse grande jubileu, o Papa, ele o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele pediu perdão dos erros cometidos pelos filhos da Igreja, as infidelidades ao longo de 20 séculos de história. Então esse é um momento marcante que eu não posso deixar de registrar isso no nosso estudo, nessa bonita caminhada de 2000 anos de história da Igreja, tá? Ele pediu perdão em nome da Igreja, de toda a humanidade, ao mundo, de todos os malfeitos que os filhos da Igreja fizeram no passado. Então isso é algo muito importante e necessário para a pureza da memória da Igreja, tá? É isso aí. E agora, irmãos e irmãs, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é falar dessa segunda parte do século da Idade Contemporânea, século XXI, período em que nós vivemos. Irmãos e irmãs, agora vamos ver, né, os fatos históricos do século XXI, que é o nosso século que estamos vivendo, né? E a gente vê que o que é que surgiu no século XXI? A internet, o celular, né? Então, a questão ecológica. Nunca na humanidade, no meio científico, se falou-se tanto a questão do meio ambiente. Inclusive, o Papa Francisco ele realizou até o Sínodo da Amazônia, tá? Se não me engano, em 2019, né? Falando da questão ecológica. Então, o meio ambiente, né? Esse clima, o clima todo descontrolado no mundo por causa da poluição do homem, né? Então, a pandemia do Covid-19, né? Foi um fato muito triste, morreram muita gente, e o Papa Francisco, na época, ele fez muita oração, chamando o povo para rezar, né? Pedindo para o povo pedir, clamar a Deus, né? E Deus abençoou que veio as vacinas. Apesar de ter grupos que são contrários à vacina, ficam falando, espalhando mentiras pela internet, falando mal da vacina, né? Mas quem tomou a vacina sobreviveu. Eu mesmo, por exemplo, eu tomei vacina. E o Papa Francisco se vacinou também, né? E também os vários conflitos mundiais, né? Assim, regionais pelo mundo, né? Aconteceram muitos conflitos. Também teve o atentado aos Estados Unidos, né? No dia 11 de setembro, se eu não me engano, de 2011, né? Então foi esse é um esboço, assim, uma visão geral de como foi o início do século XXI, né? Então, irmãos e irmãs, também, assim como a gente viu, né, que João Paulo II, ele pediu perdão pelos
pelos erros dos filhos da igreja ao longo de 20 séculos de cristianismo. Também o Papa Francisco, no dia 27 de julho de 2022, o Papa Francisco pediu perdão lá no Canadá aos indígenas, né, pelos abusos que aconteceram nas escolas católicas contra crianças indígenas, né? Então você vê o Papa Francisco seguindo a mesma humildade, né, de João Paulo II. E é justamente o Papa Francisco, irmãos e irmãs, que será a figura principal desses últimos vídeos da era contemporânea, tá? E a gente vai seguir por essa revista aqui, a revista Caminhando. Revista Caminhando de março de 2023. Francisco, 10 anos juntos. Porque a revista Caminhando desse março de 2023 comemorou os 10 anos de pontificado de Papa Francisco. E aí vai ter 3 vídeos, 3 partes, tá? Falando desse momento histórico aqui. A gente vai ver um pouquinho do início da missão dele e os feitos que ele realizou ao longo desses 10 anos de pontificado. Tá bom, gente? Então é o Espírito Santo que fala alto no coração do Papa Francisco e que fala alto no coração de cada um fiel, né, que quer fazer a vontade de Deus, que quer seguir no caminho de Jesus, que é fiel à Igreja Católica também. Amém? Amém. Então esse foi o vídeo de hoje, introdução, tá bom, gente? Então no próximo vídeo a gente vai começar a ver essa revista aqui, a primeira parte dessa revista, tá bom, gente? Então conto com a audiência de vocês. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.